Graças a Deus, meus irmãos. Paz, Senhor Jesus. Amém. Vamos agora aqui falar sobre o Satanás. Então, durante esse trimestre, nós vamos estudar o que a teologia ela chama de satanalogia, tá bem? A satanalogia ela faz parte da angelologia. Quando nós estudamos angelologia, a gente estuda angelologia, demonologia e satanalogia. Por que a gente divide? Por causa que a origem de Satanás está no mundo angélico. Ele é criado entre uma das castas de anjos de Deus. E com o passar do tempo, ele vai se manifestando e vai se mostrando quem que ele é até chegarmos na satanalogia. A gente estuda ele nas diferentes categorias, porque a angelologia ela abrange todos os anjos. A demonologia, aqueles que se rebelaram, que não são do escalão de Satanás, mas fazem as obras dos demônios. E satanalogia que é a pessoa dele. Então essa personagem aí, o nome dele, né, é Satanás, Satã. Ele vem pelo... Obrigado. Não pegou a sua ainda, não? Não, ainda não. Eu estou com um livro aqui. Se o nome já é revista, pode receber embaixo lá. É isso mesmo. 1 Timóteo 4, 1-5. Então você tem lá no hebraico, tá bem? O nome dele. Como vocês sabem, o hebraico ele não tem as vogais, então você tem a pronúncia Satã. A gente coloca aqui, ó, Satana, tá vendo? Esse aqui é no hebraico. Então nós temos o nome Satanás que vem pelo hebraico e tem um nome que é o nome latino pelo qual ele é chamado, é de Lúcifer, tá bem? Esse é o nome latino dele. O problema é que esse nome Lúcifer, ele é estrela da manhã. Ele é colocado como ser estrela da manhã. A estrela que brilha, né? O portador de luz. E um outro nome que ele é chamado em grego, tá bem? Que seria o diabo. Então aqui é grego, tá bem? Diabo. Esse aqui, hebraico. E esse aqui, latim. Por quê? Porque originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico. Na hora de fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, é traduzido como sendo o diabo. E na hora de fazer a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, se traduz Lúcifer. Significado de Satã. Ele é o adversário. Significado de Lúcifer, portador de luz. Diabo, a gente pode colocar ele como caluniador. Esses termos eles vão identificar primeiro, o adversário mesmo. De quem? De Deus. Adversário de quem? Dos homens. Adversário de quem? Da criação. Ele sempre vai ser aquela face do que Deus não é, o que Deus não representa. Agora, se você for para a tradição hebraica, quer dizer, entre os judeus, Satã, ele é um servo de Deus. Eles dizem isso claramente, os rabinos dizem claramente que Satã, ele é um dos servos de Deus. Deus criou justamente para que ele faça provocações aos homens, ele calunie os homens, ele coloque os homens em estado de privação, justamente para saber do que você é feito. Então, ao invés de Deus ir lá e ele mesmo fazer, o que faz Deus? Criou um ser, este ser ele colocou como um adversário, que sempre vai ser aquele que é o provocador das tentações. Qual que é a finalidade dele? A finalidade dele é testar o caráter, a moral, a adoração, quem nós somos, justamente para que depois dessa tentação a gente vença ele. Ele nunca vai colocar uma adversidade, uma tentação para nós, nunca vai colocar de uma maneira assim, sobrenatural.
todas as tentações do diabo são humanas, naturais, é do dia a dia. Ele foi criado com essa finalidade. Isso aí são os judeus quem estão dizendo. Eles não vão enxergar o diabo como sendo um anjo caído. Da onde que vem a orientação, a doutrina, a revelação de que ele é um anjo caído? Vem do Novo Testamento. O Novo Testamento vai apresentar ele como sendo um ser abjeto, um adversário que faz adversidade contra Cristo, contra a igreja, contra Deus, contra os próprios anjos também. Ele aparece nas páginas do Antigo Testamento muito ocultamente, mas ele aparece desde o Gênesis. E ele vai até o Apocalipse. Quando chega no Apocalipse, aí diz que ele é a antiga serpente, que tem o nome de Diabo e Satanás. O Apocalipse, que é o livro das revelações, fala: nós temos um adversário. Esse adversário ele é representado, ou ele é apresentado como sendo um dragão que tem 7 cabeças, um dragão que tem 10 diademas, tem uma cauda, é um dragão que ele faz guerra contra uma mulher, ele é um dragão que ele persegue a igreja de Cristo, ele persegue os israelitas, ele persegue a humanidade, ele faz uma guerra contra o Cordeiro, que vem em glória, que é lançado no abismo, fica 1000 anos no abismo, depois ele sai e engana todas as nações. Quer dizer que o Novo Testamento ele não concorda com a tradição judaica. A tradição judaica coloca ele como sendo um servo de Deus, um ser criado por Deus para testar os homens e só isso. Mas a revelação do Novo Testamento diz que não é assim. Aí nós que somos cristãos temos que tomar cuidado já com essa sutileza do diabo, que é o tema da nossa lição de hoje. Está escrito que, vamos ler aqui o texto de... Pastor, a formação do diabo, logo no segundo dia, ele já foi... Não entendi. Na formação, logo no segundo dia, ele já foi escolhido para fora. Não tem essa história, não tem essa revelação de ser o segundo dia. Aí a gente vai desmistificando, porque como ele é sutil, o que ele fez? Ele jogou 1000 verdades sobre ele. Hoje o mundo religioso, o mundo cultista, o mundo cristão, o mundo evangélico, o mundo teológico, tem mil versões. Então assim, a gente vai aqui aos poucos tirando as versões fora, tirando a casca antes da gente comer o fruto. E negócio assim, o segundo dia, primeiro dia, terceiro dia, não tem esta especificidade na Bíblia. A Bíblia não fala quando foi. E quando ela fala numa linguagem enigmática. Não é um assunto do dia a dia, é um enigma. Sobre a queda de Satanás, é um enigma. Bem? Esse enigma, a gente vai ter alguns textos espalhados lá no Velho Testamento que não fala claramente. Depende do que, para a gente entender. Vai depender do teólogo, da teologia, vai ter que tirar aquilo que é histórico, ver aquilo que é revelação, ser cru, tem que ser muito cru na nossa interpretação, muito texto, ficar muito com o texto, para a gente não ficar com especulações. Então a gente vai começar por onde? Vamos começar por onde o apóstolo Paulo falou conosco e o nosso comentarista também. Inclusive, meus irmãos, eu tenho aqui um livro que deveria ter sido sorteado na semana passada, aqui na sala para quem estava presente. Como eu não tenho muito conhecimento do nome dos irmãos, né? Então eu trouxe o livro para ser sorteado aqui hoje e não sei qual é o critério. Eu dependeria do nome dos irmãos para a gente ver qual o critério que a gente vai colocar aqui para sorteio, porque eu não sou muito bom com sorteio. Pastor, perdão. Eu não tenho esse programinha, você tem um programinha lá que é numeração, pega 1, 2, 3, 4 e já sorteio no próprio celular. O Fernando que faz isso todas as vezes lá na aula. Lá. É muito mais prático. Eu tenho um aplicativo aqui, tem um aplicativo de sorteio também. Sorteio então, aí pega o coloco o nome dos irmãos e a gente sorteia. 1, 2, 3, 4 e aí sorteia pelo número. Tá bem. Mas qual é o seu nome? A gente faz isso, tá bem? Antes dos irmãos irem embora, a gente faz um sorteio. Aí vocês vão ganhar um livro. Essa parte de servo é assim, pode ser a gente entender nessa parte, porque como o senhor falou a semana passada, né, muito bem, eu achei ali aquela parte que agora nós somos filhos, né, de Deus. E ele não é filho mais de Satanás, ele é servo. Servo significa escravo. Ele pode fazer só até onde Deus falar.
Quando Deus falar não para Satanás, não. E como nós é filho, nós extrapolamos um pouco do limite, porque somos muito próximos de Deus. Por ser filho, Mas ele não é mais filho. no caso dele não se aplica. Né? Ah, Ele nunca é chamado de servo. Ele nunca é chamado de servo. Nós somos chamados de servos. Paulo é servo, Pedro é servo, Jesus é o servo de Deus. Ele não, ele é um renegado. Ele é o rebelde mesmo. Ele é o adversário. Então a tradição judaica é uma das sutilezas de Satanás. Não tenho dúvida do que estou falando para os irmãos. Entrou para o judaísmo, você está pisando no território dele. Pisou no judaísmo, você está no território dele. Ouvindo um rabino, você pode estar sendo instruído por Satanás. Então o ponto de partida do rabinato é justamente que eles estão aguardando o Messias, que não é Cristo. E aí eles vão dizer, não é Cristo, o Cristo é uma farsa. O Cristo é um embuste. Então ele já começa negando o Cristo. Aí o apóstolo João falou o seguinte: quem é que nega o Cristo? É o anticristo. Então o espírito do anticristo nega Cristo. Então a sinagoga negou Jesus. A sinagoga é liderada por um rabino. O rabino diz que Satanás é um servo de Deus. O Novo Testamento diz que ele é o adversário, ele é o inimigo. Ele é o dragão. Mas a sinagoga está errando. O rabino está errando. Você pisou no judaísmo, você está pisando no terreno dele. Então a gente não vai dar essa colher de chá para ele, não. Ele não é servo. Estão errando. Não é. Agora, que ele tem os limites, como o senhor colocou, sim, Deus o limita. Mas não somente a ele, Deus limita a todos, né? Então a Bíblia fala do lugar de habitação. Quando Deus criou os anjos, Deus deu um lugar de habitação para ele. Então esse lugar de habitação é o lugar que é o território dele, é o lugar que ele tem que fazer. Então cada anjo foi criado com uma finalidade e num lugar específico para morar. Ele tem que ficar ali, é o lugar dele, é ali, e o serviço dele é aquele. O que o diabo faz? O diabo, ele sai do lugar de habitação e faz a própria vontade, ele não faz a vontade de Deus. Por isso que também os gregos dizem que ele é a segunda vontade. O diabo, ele é aquele que tem a segunda vontade, estimula a segunda vontade. Essa segunda vontade é uma vontade contrária à vontade de Deus. A gente vai, ao longo aqui, perceber que ele tem muitas sutilezas, e uma das sutilezas dele é se disfarçar de servo. No Velho Testamento ele vai aparecer assim. Primeira vez que você vê ele aparecendo no Jardim do Éden, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas primeiro eu gostaria de ler o texto com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a obediência, a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o começo da lição fala que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quem são esses espíritos enganadores? E quais são as doutrinas de demônios? Uma dessas aí que veicula pelo mundo espiritual. Ele é um servo de Deus. Ele é um servo de Deus. Ele não foi criado para ser diabo. Não existe diabo. Não existe diabo. Aí o judaísmo vem e ataca. O diabo é uma tradição cristã. São os cristãos que não entendem o hebraico, não entendem a Bíblia, não entendem o Velho Testamento, e que falam que o diabo ele é um adversário de Deus. Deus não tem adversário. Deus não pode ter. Eles nem chamam de Deus, eles chamam de Hashem, né? o eterno, ou o inominável, né? Quando eles chamam de Hashem, o inominável, se refere a Deus. E o diabo não seria adversário para Deus. Vamos ver a primeira atuação do diabo, quando ele aparece. Porque o problema nosso é estabelecer quando foi que ele se tornou o diabo. A partir de que momento ele é o diabo? Sim, senhor.
O irmão falando a respeito do adversário, por que o diabo foi tentar Jesus? Ele é um adversário que tentou Jesus no deserto? Está vendo aí? O Novo Testamento já desmente o judaísmo. Ele foi lá fazer a oposição a Cristo. Então o Novo Testamento já desmente essa doutrina dentro do judaísmo. A gente tem que aprender o seguinte: eu vou aprender sobre as coisas de Deus. Com quem? Com os judeus ou com os apóstolos? Com os apóstolos. Ah, os apóstolos não são judeus? Não. Como assim? Eles são cristãos. Então, como eles são cristãos, eles têm a doutrina do Novo Testamento. A gente tem que aprender sobre esses assuntos do Novo Testamento para o Velho. Tem que ler o Novo Testamento, entender o Novo Testamento, saber o que Paulo falou, Pedro falou, João falou, Mateus falou, o que os apóstolos disseram, o que Jesus revelou. Agora que eu tenho material cristão, Novo Testamento é o documento da igreja, agora eu vou para o Velho Testamento. Chego lá no Velho Testamento e pergunto: foi Deus quem criou o diabo? Foi. O Gênesis diz assim: a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Portanto, quem foi que criou Satanás? Deus. Deus. Aí ele é chamado de serpente. O que o Apocalipse fala? Que ele é a antiga serpente. Só que diz que ele também é o diabo, Satanás e dragão. Aí no caso de Mateus 4, essa palavra não está revogável? O quê? Esse é o Mateus 4, Mateus 4, a tentação de Jesus? Essa palavra está revogável porque não seria o aniversário que tentou Jesus? Não está revogada não. Foi o diabo que tentou Jesus. Foi o diabo. Só que o Velho Testamento não entende assim. O Velho Testamento não tem essa revelação. Essa revelação aqui está no Novo Testamento. Novo Testamento, essa é a revelação. Lá no Velho Testamento ele aparece como sendo a serpente. E ele aparece aonde? No Éden. O Éden é de quem? De Deus. É o jardim de Deus. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. É de quem o jardim? De Deus. Aonde? No Éden. Quem é que está lá dentro do jardim? A serpente. Como que ele é? Ele é um animal. Ele é um animal? Ele é um animal. Deixa eu escrever de novo aqui. Porque a pressa, né? Animal. Ele é um animal? Sim. Que tipo de animal que ele é? Uma serpente. O que essa palavra serpente significa? Ele é astuto. Alguma outra vez ele aparece como um animal? Sim, ele aparece como um animal em Ezequiel. No livro de Ezequiel, lá no capítulo 28, ele aparece como um animal. Que tipo de animal que ele aparece sendo? Um querubim. O que é um querubim? Querubim, ele é uma espécie de touro alado. É um touro com asas. Ele é um touro com asas? O dragão, ele é um animal? É um animal. A serpente é um animal? É um animal. O querubim é um animal? É um animal. O que é o Satanás? Um animal. Ele é um animal. Qual que é a natureza dele? É a natureza de animal. Assim como os serafins também. O que são os serafins? Serafins são serpentes voadoras. Aí sim, você vai lá para o hebraico, os serafs, eles são serpentes com asas, serpentes voadoras, serpentes de fogo. Então a mitologia interpreta essas serpentes como sendo fênix. Bem, ó. A mitologia, tá? Não a Bíblia. A fênix são serpentes com asas. Os serafins são serpentes com asas. Quantas asas eles têm? 6. É o que diz o livro de Isaías. 6 asas têm os serafins. Então os serafs são seres feitos de fogo, que têm asas. Com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles cobrem o rosto. É o que diz lá o livro de Isaías. Satanás, ele pertence à categoria dos serafins? Não. Ele pertence a qual categoria? Dos querubins. Só dos querubins? Também das serpentes. Tem quantas cabeças? Aí aparece aqui o dragão como sendo 7
cabeças. 7 cabeças. Algum outro querubim tem 7 cabeças? Não. Tem querubim que tem uma cabeça só, tem querubim que tem 4. Então lá no livro de Ezequiel tem 4. No Apocalipse tem uma só. No dragão tem 7. Esse daqui, ele tem um corpo que é um corpo todo glorioso, todo cheio de pedras preciosas, diz o Ezequiel. Então, para começar, ele é uma serpente. Bem? Ele é uma serpente com 7 cabeças. Ele tem uma natureza que é uma natureza draconiana, os dragões, tá? Que são seres alados. Está no Éden, que é jardim de Deus, e conversa, fala. Ele fala. Ele fala o quê? Ele fala a língua do Éden. Então ele conhece qual que é a língua do Éden. Ele conhece qual que é a língua original dos homens. Aí ele aparece pela primeira vez, conversando, e a conversa dele tem uma sutileza. E qual que é a sutileza dele? É fazer uma negação da palavra de Deus. Como que ele nega? Ele nega afirmando. Então isso aqui é uma estratégia terrível do diabo, no diálogo do diabo através das pessoas. O apóstolo Paulo fala, como é que os espíritos enganadores, como que as doutrinas de demônios chegam? Ele fala, pela hipocrisia. Hipocrisia é uma estratégia de Satanás. A gente aprendeu aqui na aula da semana passada. O que é hipocrisia? É a máscara. Hipocrisia é aquilo que esconde. Então a hipocrisia é uma das estratégias de Satanás. Você vê ele hipócritamente, ele chega no Éden, conversa com a mulher é uma das guardiãs da árvore do conhecimento, está bem no centro do jardim. A mulher está próxima, não é uma propriedade privada a árvore, tá? Não tem cerca em torno da árvore, tem cerca, não tem impedimento nenhum, só tem uma palavra de Deus, ó, ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto você não come, no dia que você comer você morre, ponto. A mulher está perto da árvore? Está perto. Tem algum problema com a árvore? Não, tem uma proibição. Aí a serpente chega sutilmente, pela estratégia da hipocrisia, ela pergunta, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Você vê a sutileza, você descobrir isso numa conversa com uma pessoa é muito difícil, que é uma pessoa amiga, é uma criatura de Deus. O que diz o livro de Ezequiel? Diz que ele era perfeito nos caminhos e uma bela criatura, uma bela criatura, tinha beleza, muita beleza. E se tem uma coisa que encanta os olhos e os ouvidos, é a beleza, os olhos e o ouvido. Então ela chegou com muita sutileza, enganou a mulher com uma palavra muito bonita, fazendo uma pergunta para ela. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? É muito sutil, é muito hipócrita o negócio desse aqui. Aí aonde que começa a queda? Começa com a resposta, não com a tentação em si, mas com a resposta que ela vai dar. Então o mínimo de atenção que é dado para o diabo, através de uma pessoa, porque Paulo fala que é pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Qual é o caminho que o diabo vem? É pela conversa. É pelo jeito de ser. Então, num diálogo com ele, você pode ser vencido, com poucas palavras. Aqui o texto que nosso irmão citou, Mateus capítulo de número 4. Como foi que o diabo veio para vencer Jesus? Soltando bomba? Trouxe um exército? Fez algazarra? Na conversa. Porque ele é assim, é a natureza dele. É a natureza da serpente, ser a mais astuta de todas as animárias. Esses animários aqui quer dizer, os seres que Deus criou, do campo, ele foi criado, o animal, e deu um lugar de habitação para ele. Onde que o diabo tem que viver? No campo. O lugar de habitação dele é no céu? Não. Ele foi criado para o céu? Não. Ele foi criado para onde? Para o Éden. Ele é uma das animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Onde que ele aparece? Sempre aparece na terra. Sempre. De onde vem Satanás? De andar? E na terra. Deus criou esse bicho para ele viver na terra, como uma serpente. Por quê? Aí eu vou trazer para os irmãos um pouco dos estudos que a gente vai fazendo. No canal que a gente mantém na internet tem bastante estudo sobre isso aqui. Bem,
Pastor José, posso uma pergunta? Sim, pode fazer. Então essa crença que da possessão sobre a serpente cai por terra. Entendi. Ele se possuiu da serpente para Não existe. cair por terra essa crença. Isso aí é forçar o texto. Entendi. Isso é forçar. Ó, aqui a gente tem a terra, primeiro céu, segundo céu e terceiro. Então a gente vai começar a pensar onde foi que ele foi criado. Ele sempre aparece na terra, tá? Ó, aqui é o Éden, não é o Éden? Terra, ó. Onde fica o Éden? Na terra. A Bíblia dá a localização geográfica do Éden. A localização geográfica do Éden fica onde tem o rio Tigre, Eufrates, Gion e o Fisson. É lá no Oriente. Estava no Éden. Aonde que ele aparece? No Éden. É na terra? É na terra. Tá bom. Quando ele apareceu lá para poder tentar Davi, Davi ficava onde? Jerusalém. Certo? Jerusalém é onde? Na terra de novo. Então, Jerusalém. Quando ele veio para tentar Josué, o sumo sacerdote, aonde era? Jerusalém. Onde? Na terra também. Então no Éden é na terra. Agora, ele tem esse lugar aqui para ele ir, ó, entre a terra e aqui, ó, é chamado de primeiro céu. É bem, ó, primeiro céu. O que é o primeiro céu? É entre a terra e o céu, até as nuvens. Então até aqui ele vai? Até aqui ele vai. Porque ele voa. O dragão não voa. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Então guerra no céu. Até aqui ele vai. Aqui que é o segundo céu, ele já não entra. Já não é a casa dele.